Olá, povo de Deus! Na passagem do Evangelho hoje, Jesus aponta para a necessidade de uma fé que vá além do visível, que não se limite às preocupações imediatas, mas que confie plenamente no Deus que sempre nos sustenta. Vamos ao Evangelho do dia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Tendo olhos, vós não vedes? Os discípulos estavam preocupados com a falta de pão, um detalhe material que os fazia esquecer quem estava ao lado deles. Mesmo tendo presenciado milagres extraordinários, ainda se deixavam levar pela ansiedade das necessidades imediatas. Jesus, no entanto, queria que eles entendessem algo muito mais profundo: a confiança na providência divina. Ele menciona o fermento dos fariseus e de Herodes, uma referência ao orgulho, à hipocrisia e à busca pelo poder terreno, que corrompem o coração humano, assim como um fermento pode contaminar toda a massa. A advertência de Jesus não se referia ao pão físico, mas à influência destrutiva daqueles que resistiam à verdade do reino de Deus. A reação dos discípulos revela a dificuldade humana de enxergar além do imediato. Eles interpretam as palavras de Jesus de maneira superficial, como se ele estivesse apenas preocupado com a escassez de alimento. No entanto, Jesus os convida a olhar para os sinais que já haviam testemunhado. Ele os lembra das multiplicações dos pães, quando milhares foram alimentados com uma quantidade insignificante de comida e ainda assim sobrou abundância. A repetição das perguntas sobre os cestos recolhidos enfatiza o poder de Deus e a sua generosidade, que sempre supera as necessidades humanas. Mas apesar disso, os discípulos ainda não compreendiam plenamente o que significava caminhar com fé. Jesus então faz uma série de questionamentos que revelam sua tristeza com a lentidão do entendimento dos discípulos. Vós tendes o coração endurecido? Essa pergunta ecoa a história do povo de Israel no deserto, que mesmo vendo a providência divina, duvidava constantemente. Tendo olhos, vós não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Essas palavras ressoam como um chamado à conversão interior. Muitas vezes, podemos estar tão absorvidos em nossas preocupações que não percebemos os sinais da graça de Deus ao nosso redor. A cegueira espiritual não é apenas a incapacidade de ver milagres, mas a resistência em confiar plenamente no Senhor. A pedagogia de Jesus é clara. Ele não quer apenas realizar milagres para resolver problemas momentâneos, mas deseja que seus discípulos cresçam na fé. Ele não deseja seguidores que apenas se maravilhem com prodígios,
mas que compreendam o significado mais profundo de sua presença. O verdadeiro problema não era a falta de pão, mas a falta de confiança e compreensão sobre quem Jesus realmente era. O convite de Cristo se estende a nós hoje. Quantas vezes nos preocupamos excessivamente com questões materiais e deixamos de confiar na providência divina? Quantas vezes esquecemos as inúmeras graças que já recebemos e permitimos que o medo e a ansiedade endureçam nossos corações? O episódio termina com uma pergunta incisiva: e vós ainda não compreendeis? Essa interrogação não se dirige apenas aos discípulos daquela época, mas a cada um de nós. Jesus continua a nos ensinar, a nos lembrar de sua fidelidade, a nos chamar à conversão. A fé verdadeira não se baseia apenas no que vemos ou recebemos, mas na certeza de que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias. Se confiarmos plenamente no Senhor, não precisaremos temer a falta de pão nem qualquer outra necessidade, pois Ele é a fonte inesgotável de vida e sustento. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.